Eu peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta aos Coríntios. O título da mensagem hoje: temos uma nova vida em Cristo. E o texto de 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo aqui estava usando um termo profético, pois Isaías foi quem falou dessas coisas. Deus estava fazendo coisa nova, estava saindo à luz. Será que alguém estava percebendo? E ele faria coisas grandes. E ele diz: tudo isso se cumpriu na pessoa e no sacrifício de Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo passaram por aquela palavra de Isaías, se tornaram novas criaturas. As coisas antigas, o passado, ficou para trás. Tudo se fez novo. Esse é o retrato da sua história. Esse é o patamar, eu posso dizer assim, espiritual em que você foi colocado. Uma nova criação, uma nova criatura. Se você, nesse momento, puder orar comigo, nós vamos orar pedindo revelação, conhecimento da parte de Deus. Que Deus mesmo fale aos nossos corações nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus que nos criou e nos formou para a sua glória. Fomos formados para a glória do seu nome. E nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos na igreja, como família da fé, diante da Bíblia Sagrada, pesquisando a Bíblia, estudando a Bíblia. E acreditamos que num momento como este, apesar dos elementos humanos, aqui há um pastor falando às ovelhas, mas apesar disso tudo, é o Senhor falando aos nossos corações. E é isto que pedimos, que o Senhor fale a cada alma, que o Senhor internalize dentro de nós a sua palavra, os seus conselhos, que a sua voz cale fundo no nosso coração. Estamos abertos para isto, Senhor. Estamos alertas para ouvir a tua voz. E é no nome de Jesus que usamos de autoridade e paralisamos, bloqueamos toda e qualquer força contrária ao bom andamento desta mensagem. Pedimos isto a ti, Senhor. Fale, Jesus querido, aos nossos corações, e dizemos juntos: amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, nosso maestro. Eu quero me dirigir à Igreja Cristo Vive, aqui em Campo Grande, a minha família espiritual, meus irmãos em Cristo. Eu quero hoje falar acerca desta nova vida que há em Cristo. E, claro, já dizendo aqui que este assunto é muito discutido no meio evangélico no seguinte sentido. Porque ao lermos um texto como esse que diz: quem está em Cristo é nova criação ou nova criatura, logo isso nos remete à questão do novo nascimento. E esse ponto aí do novo nascimento é que é muito discutido. Porque as pessoas criam os certos debates que são estes: fulano e ciclano, que ainda não estão tão amadurecidos espiritualmente, ainda fazem coisas que o mundo aprova. Será que fulano e ciclano, que fazem parte do meio dos crentes, já nasceram de novo? No entanto, a gente acaba julgando outros por, às vezes, serem pessoas mais controladas, pessoas mais sensatas. A gente diz: olha que postura do indivíduo, né? Porque às vezes a fisionomia é singela, é tranquila. A gente diz: é uma pessoa espiritual, esse aí sim nasceu de novo. Há essa discussão, mas eu quero dizer para os irmãos que o texto que a gente acabou de ler, ele é taxativo. Ele está dizendo: os que se encontram em Cristo, aqueles que foram convertidos ao cristianismo, eles são nova criatura. Ali o texto diz: é nova criatura. Então, qual é a verdade por detrás disto? É que nós temos, na verdade, um grupo de crentes muito grande. Uns ainda estão, eu poderia dizer,
engatinhando na questão de conduta, de procedimento, de não ser parecido com o mundo, e sim ser parecido com Jesus, e outros já estão num nível mais elevado. Mas todos os crentes, aqueles que foram iluminados por Deus, que foram libertados das trevas, todos, sem exceção, passaram por este novo nascimento. São novas criaturas. Então, a grande pergunta não deveria ser assim: quem já nasceu de novo? A grande pergunta deveria ser: o que significa este novo nascimento que já se passou conosco? Daí eu trago aqui a resposta, ou pelo menos uma tentativa de resposta, está aí no telão. A pergunta deveria ser: o que significa nascer de novo? Nascer de novo significa reaprender a viver através da palavra de Deus, através dos conselhos que Deus dá, através daquilo que Deus te inspira. Por isso a importância de um estudo bíblico, do altar que ministre a palavra, por isso a importância do seu acesso à própria Bíblia Sagrada. Então, nascer de novo significa isso, reaprender a viver. E nós estamos reaprendendo a viver a vida em todos os momentos. Vamos passar o resto de nossas vidas aqui nesta terra reaprendendo a viver. Claro, tomara sejamos em pouco tempo, expert em coisas ligadas a Deus. Sejamos em pouco tempo. Eu gosto de ver isso quando uma pessoa se converte, às vezes em poucos meses, ela já entende o padrão de vida que tem que ter, ela já entende a postura que tem que ter, o comportamento que tem que mostrar aos outros. Então, que todos nós possamos evoluir de uma maneira rápida, mas que saibamos também que até o final de nossas vidas estaremos aprendendo e reaprendendo a viver conforme Deus quer. Aliás, antes de Jesus morrer por nós, antes dele completar a obra, antes dele consumar todas as coisas, Jesus disse para um homem chamado Nicodemos que era necessário nascer de novo. E Nicodemos ficou indagado, ficou se perguntando: como é que é possível isso? O indivíduo tem que nascer de novo da sua própria mãe, tem que voltar a ser um bebê, como é que se dá essas coisas? E a exemplo disto, em João 3, 4 e 5, Jesus disse assim, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Versículo 5, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, claro, volto a dizer, Jesus não tinha ainda morrido na cruz. O entendimento ainda era este, que havia uma série de necessidades, a própria necessidade de nascer de novo. Mas Jesus, mesmo assim, foi adiantando alguns assuntos, dizendo: você só pode nascer de novo se for uma obra do Espírito. Eu grifei ali a palavra Espírito para que a gente pudesse entender essa questão. E já depois que Jesus morre, ele diz na cruz do Calvário: tudo está consumado. Ali ele completou a obra dele, ali ele terminou todas as coisas. E vem então os ensinamentos dos apóstolos. Eu trouxe aqui 2 exemplos, do apóstolo Tiago e do apóstolo Pedro. E esses apóstolos disseram que Deus já nos havia gerado de novo. Olha o texto de Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, estou lhe mostrando o quadro panorâmico dos acontecimentos. Jesus disse antes de morrer: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Ele disse: como é que é isso? Seria por uma reencarnação? Porque não tem como, eu já sou um homem velho, adulto. Ele disse: o novo nascimento é dado pelo Espírito. Jesus morre na cruz do Calvário, faz uma grande obra por mim e por você, e aí o ensinamento depois disto é: Deus em Cristo nos gerou. Ou seja, nos fez nascer de novo. Por isso eu digo que isto é fato consumado. Todo crente, a Bíblia fala de crentes
maduros, e fala de crentes débeis na fé. Pessoas infantis, pessoas mais amadurecidas. Mas todo crente, sem exceção, já foi gerado novamente por Deus. Já o apóstolo Pedro diz assim, capítulo 1, 23, fostes regenerados. Está no pretérito perfeito, né? É passado, já aconteceu. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mais uma vez a confirmação, mediante a palavra de Deus. Ou seja, é uma obra do Espírito Santo, é uma obra feita através da palavra de Deus. Quanto mais você ouve conselhos de Deus, quanto mais você é alimentado pela palavra de Deus, mais você vai reaprendendo a viver. Então esse é o grande significado de nascer de novo. Não há nada tão misterioso nisso. E é triste ver a situação de alguns grupos evangélicos que dizem, não, fulano não passou ainda no grupo de catequese, o outro não passou na classe de escola bíblica, o outro não sei isso, mais aquilo, nunca fez nada. Então esses não nasceram de novo. Agora, olha aquele irmão que sobe os montes, que faz jejuns, que se sacrifica. Esse é um renascido. E o mundo evangélico tem confundido essas coisas, enquanto que todos nós temos que reaprender a viver através dos conselhos de Deus. Então, o que acontece no novo nascimento, que é dado segundo um querer de Deus, vem pela palavra, é uma obra do Espírito, né? O que acontece é que o que renasce em nós é o nosso espírito, que é como que se fosse despertado por Deus. É como se estivéssemos adormecidos, apenas perambulando por aí, sabe, seguindo as ideias que davam na cabeça, seguindo os conselhos do mundo. De repente, algo em nós, a nossa melhor parte, aquilo que de bom há em nós, isso é despertado. A nossa própria alma e a nossa própria consciência começam a ser aprimoradas. A gente começa a ter certos sentimentos que antes não tínhamos. De, por exemplo, saber o que é certo fazer, saber o que é errado. Até mesmo ter os americanos chamam de feeling, de sentimento. Eu vou para o que Paulo disse, é um discernimento das coisas. A gente passa a ter um discernimento de quando estamos indo para um caminho tortuoso ou de quando estamos no caminho da vitória. Deus faz isso conosco. Isso acontece com todo crente. Mas por que tem crente que ainda fica, sabe, engatinhando, ainda fica ligado às coisas do mundo? Porque ele não está vigiando com a própria carne. Isso é uma coisa muito clara, né? Na verdade, o texto de 1 João 2,29 diz assim, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se Jesus é justo e nós já fomos renascidos, gerados de novo, nós temos uma prática de conduta agora que estamos em Cristo. Sermos justos. Eu tenho falado já nas últimas semanas, sermos santos, não é? Andarmos de modo digno, sermos pessoas exemplares. Esses foram os assuntos que a gente tratou nessas 2 últimas semanas. Tem sido o assunto desse mês, essa questão toda ligada à santidade. E talvez alguém diga assim, bispo, calma aí, se já é fato consumado, se essa obra, essa coisa de nascer de novo não partiu de mim, porque tem gente que pensa assim, depois que eu fiz uma cerimônia, eu nasci de novo. Depois que eu me batizei, nasci de novo. Não compete a essas coisas. Alguém pode dizer assim, se há uma obra de Deus, se Deus olha para mim e eu já fui renascido, bispo, Deus sabe quem eu sou. Eu acho que eu não preciso mudar mais muita coisa não, porque Ele já me fez nascer de novo. Esse é um extremo que as pessoas às vezes têm na sua vida, dizendo, eu não preciso mudar muita coisa, porque Deus sabe quem eu sou, Ele me escolheu dessa forma. Quer ver o outro lado da moeda? São outras pessoas que dizem assim, eu tenho tanta coisa para mudar, eu gostaria de amar mais, eu gostaria de perdoar mais, e se o nascido de novo, se o renascido, ele é justo como Jesus é justo, eu desconfio que nem filho de Deus eu sou. São 2 lados da moeda, são 2 extremos que eu peço aos irmãos, não
declinem nem para um nem para outro. Ou seja, por uma falta de conhecimento, algumas pessoas confiam na própria carne e outros se deixam humilhar pela própria carne. Nós temos que viver uma vida em equilíbrio. Quando é que chega esse equilíbrio? Quando você põe em prática a palavra de Deus. O que Deus te pede, você vai lá e obedece, você vai lá e pratica, você vai lá e executa. Às vezes temos certas lutas, sim. Nós não viemos de uma vida santa, nós viemos de uma vida pecadora, nós viemos do mundo de trevas. A maioria de nós está muito mais acostumado a fazer coisas perversas do que coisas boas. Então agora, em Cristo, e fato é, eu volto a dizer que você é nova criatura, diga glória a Deus por isso. Agora em Cristo, você tem que, poderíamos dizer, você tem que ganhar tempo, o tempo que foi perdido. Fazer o esforço ao máximo para cumprir com os propósitos de Deus, para praticar os propósitos da Bíblia Sagrada. E você vai perceber uma coisa, amado, se você se dispuser a colocar em prática o que Deus te pede, você vai perceber que as habilidades para ser obediente, a capacidade para obedecer a Deus já estão aí na sua vida. Você já foi gerado de novo, você já é luz desse mundo. Você não pode pensar que eu não sou capaz de ser uma pessoa santa. É capaz, sim. Esse é o grande segredo dessa coisa toda. As pessoas às vezes se condenam, nas suas mentes, pensando, eu não posso, eu não consigo, eu sou mesmo um miserável pecador. Mas, amado, em você está o Espírito do Deus Santo. Em você está o Espírito do Deus que é luz. Você não é mais trevas. Então, por isso que a gente hoje, não julga as intenções das pessoas. Fulano me parece que não é boa pessoa. Fulano me parece que não presta. Não, a gente pode até, de uma certa forma, isso em termos de igreja, de trabalho, de família, a gente pode até julgar e condenar atitudes. Ações. O fulano foi lá e quebrou, e matou, e feriu. Aí a gente diz, você está errado. Agora, julgar as pessoas por pensar que elas são renascidas ou não são renascidas, isso nós não podemos fazer. Porque Cristo, ele fez uma coisa. O 2 Coríntios 5, e agora eu vou ler aquele contexto do texto inicial, Ele diz assim, no versículo 15, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus morreu por todos os seus eleitos. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, o nosso julgamento, no versículo 16, mostra que não pode ser conforme a gente imagina que as pessoas são. Daí, fato é, a gente vai para o 17 que diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. Bispo, mas se a gente deixar todo mundo solto, não fica uma coisa muito à vontade? Amado, esses versículos estão falando justamente disso. Você deve, em certos termos, deixar as pessoas livres. A não ser que você tenha clara evidência e entenda que há responsabilidade sua de participação naquela pessoa, naquela vida. Eu não posso eximir também um pai, uma mãe, aproveitando o Dia das Mães, dizendo a responsabilidade de uma mãe é grande, na educação do filho. Eu não posso dizer, mãe, deixe seu filho fazer o que quiser. É claro que a mãe tem participação direta na educação de um filho. É óbvio que um professor ou um pastor tem certas responsabilidades sobre a vida das pessoas, dos seus liderados, dos seus alunos. Mas, de uma certa forma, Paulo está dizendo, Cristo já morreu por todos. A gente não pode mais ficar tentando tomar conta de todos, achando que somos os salvadores de todos. E também aqui está uma palavra para que você não se condene a respeito dos seus próprios erros. Cristo já morreu por você e ambos, em qualquer nível que estejamos na vida espiritual, já fomos feitos nova criação. Somos novas criaturas. É como se pudéssemos pensar numa coisa, que espiritualmente
falando, né? Como se nós estivéssemos já completos. Essa é a grande verdade. A nós, espiritualmente falando, não nos falta nada. Porque você foi tirado espiritualmente das trevas para a luz. Você sabe o quanto a tua consciência hoje lhe ajuda, né, e te alerta para você não fazer coisas erradas, como no passado não acontecia. Você sabe que hoje o teu coração é um coração regenerado, é um coração despertado por Deus. Por quê? Porque espiritualmente fomos salvos, fomos regenerados, fomos redimidos. Nós temos um selo do Espírito Santo. A Bíblia chega a dizer que você é um com o Senhor. Nós fomos completos em Cristo, somos a luz do mundo, somos o sal da terra, somos imagem e semelhança do próprio Senhor. Então esse é o seu status quo espiritual. Aliás, o diabo, quando olha para você, ele vê tudo isso, por isso que ele foge de você. Às vezes as pessoas têm um mal-estar, dizem assim, eu acho que eu estou com encosto. Não é só um mal-estar. Porque o diabo, ele olha para nós, ele vê a luz que há em nós, amados. Ele vê, essa coisa resplandecente que é a glória de Deus na nossa vida. Então o que acontece nessa luta toda, bispo? Já que às vezes eu erro, às vezes eu peco, é que nós temos que vigiar, não com o nosso espírito, mas com a nossa carne. Trazendo aqui essa questão antagônica, né? E quase não, inimiga mesmo, né? Do espírito e da carne. A gente só tem que vigiar com a carne, porque a gente trouxe uma carga quase genética vinda de Adão, que nos faz inclinar para o pecado. As nossas tendências são pecaminosas. Davi, o grande rei Davi, ele no Salmo 51, triste aqui, pensando, poxa, eu queria ter nascido santo, puro. Mas ele disse assim no Salmo 51, 5, eu já nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O contexto aqui não quer dizer que a mãe dele fez alguma coisa errada, sabe? E aí engravidou dele. Não, é que ele disse, eu já nasci e já desde pequenino eu percebia em mim maldade. Então é claro, Cristo veio, morreu por nós, justificou a nossa vida. Hoje, nós ainda carregamos um corpo de pecado. A carne, até o próprio Jesus disse, a carne é fraca, inclusive. Mas ele também disse, o espírito está pronto. Apesar de as nossas inclinações do pecado nos levarem para o prejuízo, para a destruição. Aliás, como diz Romanos 6, 23, eu separei o versículo em duas partes, né, para você entender. O salário do pecado é a morte. Apesar disto, mostra para nós aí, Amaralane, a outra parte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Então nós carregamos isto conosco, um corpo de pecado, mas ao mesmo tempo temos um espírito já vivificado, já tocado por Deus, já selado para a vida eterna. Fomos salvos, estamos salvos e, amados, esse é o teor da mensagem da graça de Deus. Ainda que carreguemos um corpo de pecado, nós somos um espírito com o Senhor. Somos um povo santo, somos um povo justificado. Deus nos gerou de novo para justamente termos a força e o potencial para não pecarmos. Aqui está talvez o segredo desta mensagem, a chave. O fato de nós termos sido gerados novamente nos dá uma força para a gente dizer não para aquilo que é errado. Então nós podemos agora, com esse novo tipo de vida, né, com essa nova mentalidade, e eu volto a dizer, é uma questão de consciência que vai sendo trabalhada, né, dia a dia. É bom quando você tem um altar que consegue lhe transmitir conselhos de Deus. É bom quando você tem amigos que conseguem te elucidar a respeito de coisas da vida. A tua consciência vai criando, né, um amadurecimento. Você vai ficando cada vez mais sábio diante da vida. Então, agora a gente pode, com esse tipo de vida que a gente tem, subjugar os feitos da carne.
conseguir analisar o que é prejudicial para nós e nos afastarmos. Aliás, teve um exemplo em João 8, que é um exemplo muito dramático até, de uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E você conhece a história, tem aí, João 8, 4 em diante, quando disseram para Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Claro que eles estavam tentando testar Jesus, né? Do que ele ia dizer, se ele ia dizer, ela foi pega em flagrante adultério, taca a pedra na Geni. Devia ser o nome dela, porque, né, virou inspiração. Mas eles, na verdade, insistiram, versículo 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou, primeiro ele tinha dado as costas e disse: olha, não quero responder nada. Mas aí eles insistiram. Jesus então disse assim: olha, quer saber? Aquele que dentre vós estiver sem pecado algum, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Virou as costas de novo. Versículo 9, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência. Imagina nós hoje, que temos tido esse conhecimento da graça de Deus, das responsabilidades que nós temos em viver uma vida santa. A nossa consciência é muito mais trabalhada do que de muita gente do passado. Naquele caso lá, eles foram acusados pela própria consciência, aí foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, é óbvio, porque é mais experiência de pecado, né? Quanto mais velho, mais arrependimento, mais pecado, mais consciência sábia, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Versículo 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí versículo 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus disse assim: já que estamos só nós dois, sua sem vergonha, você pisou na bola, hein? Foi isso que ele disse? Não. Então ele foi para o outro extremo e disse: olha, ainda bem que ninguém te tacou pedra, mas faz uma coisa, vive a tua vida do jeito que quiser, porque você é ovelha, você já foi escolhida para a salvação. No dia do juízo final eu te garanto. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então, quando Jesus disse àquela mulher: vai e não peques mais, ele deu a entender o seguinte: olha, que ninguém lhe julgue, que ninguém lhe condene, mas julgue-se você a si mesma, veja se está fazendo algo errado. E ali claramente ela estava fazendo algo errado, ela foi pega em flagrante adultério. Ele disse: analise isso e não cometa novamente o mesmo erro. É o que Deus exige de nós a cada momento. Então a gente não pode julgar as pessoas pelas intenções que a gente acha que elas têm, dizendo: fulano nasceu de novo, porque é gente fina. O outro não nasceu de novo, porque anda aí, sabe, numa vida que não é tão digna. Não, a gente tem que dizer para as pessoas: olha, analise a sua vida. É aquela regrinha da vovó, sabe? Antes de falar qualquer coisa, antes de tomar uma atitude, pense 10 vezes, conte até 10, pense 2 vezes no assunto. Então, Jesus estava dizendo: olha, se você, mulher, começar a analisar a sua própria vida, você vai perceber que você está errado. Agora, vá para frente, avance, só não peques mais. É como aquele conselho de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, 31 e 32, que ele diz assim: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Mas, versículo 32, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amados, a nossa escapatória de não sermos crucificados pelos erros que cometemos é porque Deus, Ele toma a frente e diz assim: quem lida com esse homem, com essa mulher, sou eu. O mundo pode te acusar de tudo, mas Deus pega e diz: ele foi justificado por mim. É claro que não fica só nisso. O Deus que nos justificou, Ele nos disciplina
para nós não sermos englobados com um mundo de pecadores. Aí eu tenho que dizer aqui que passar por disciplina não é bom, não é mole, não é fácil. A vida se aperta, você sente na pele a dor. Mas Deus ainda faz isso. Ele toma um cuidado tão grande que Ele diz: se você for um pecador, se você se habituar ao pecado, eu vou te disciplinar para você não ser condenado com o mundo. Então a questão é que se examinássemos a nós mesmos antes de fazermos certas coisas, nós sequer seríamos disciplinados por Deus, porque a gente nós acertaríamos no alvo sempre. Então é a dica da vovó. Pense 2 vezes antes de fazer certas coisas. Conte até 10 antes de tomar certas atitudes. E ainda mais nós, amados, que somos luz desse mundo, renascidos e regenerados por Deus. Então, eu quero ir para a parte final dizendo que ter um novo nascimento, ter uma nova vida em Cristo, significa isto: conseguir analisar as questões carnais e deixar de lado. Daí vem aquele conselho clássico de Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, dizendo, Gálatas 5, né? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque, quais são as obras da carne? Eu juntei aqui os versículos 19 ao 21, que diz assim: obras da carne a gente sabe quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia. Tu vê que está englobado. Prostituição, coisa pesada, com às vezes uma ira, uma discórdia. Deus entende pecadinho, pecado ou pecadão como uma mesma coisa. Dissensões, facções, invejas, bebedices. Às vezes o indivíduo diz: mas eu bebo sozinho, só 2 dedinhos, só 2 dedos. Eu bebo em casa, não causo males para ninguém. Está causando às vezes males para o próprio corpo. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Se a gente consegue reconhecer isso como obra da carne, vamos deixar de lado. E o que são as obras do Espírito? O versículo 22 e 23 estão juntos aí. Ó. O fruto do Espírito é agir na base do amor. É quando você tem alegria ou age com alegria. É paz. O fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Algo que está aí, sabe, jogado no lixo. As pessoas não são fiéis a marido, a esposa, a amigos, a patrão. Não são fiéis. Aqui diz, o fruto do Espírito é mansidão, o domínio próprio. Olha o domínio próprio, como é importante. Por exemplo, no trânsito, né? Eu mesmo, às vezes, fico muito irritado no trânsito. Eu procuro dirigir, sabe, dentro das normas, dou seta, leio a seta de todo mundo, não passo de faixa para lá, para cá. Mas aí quando passa um para lá, para cá, eu digo, é um filisteu mesmo, né? É um amonita. Eu xingo usando aqueles termos lá dos inimigos do povo de Deus, né? E aí, às vezes dá uma coisa, mas sabe o domínio próprio, quando você consegue fazer com que nada te atinja? Isso é tremendo. É fruto do Espírito. A gente consegue identificar isso, então vamos praticar isso. Aliás, o texto está dizendo assim, ó, contra essas coisas não há lei, não há condenação. Ninguém pode te apontar o dedo se você for bondoso, se você for amoroso, se você tiver domínio próprio. Né? E Paulo até diz assim, olha, isso tem que começar no pensamento. Hoje, amados, eu já até passei do horário, né? Mas esses 30 minutos que nós tivemos aqui já hoje, foi uma maneira que a gente usa para meditar nessas coisas todas. Sabe aquele conselho de Paulo que tudo, o Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, que é de boa fama, se há virtude, se existe algum louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo estava dizendo, olha, tem que começar na mente, na meditação do coração, né? Para depois passar para as atitudes. Às vezes, a pessoa se decepciona porque ela diz assim, eu já me converti há tanto tempo, já tenho uma Bíblia, já orei tantas vezes, mas eu não consigo mudar de uma hora para outra, não mudei de uma hora para outra. E fica, sabe,
assustada com isso, triste com isso. Na verdade, você tem que ir mudando o seu pensamento para depois mudar as suas atitudes. Não é uma coisa que acontece da noite para um dia. Só que existe uma questão prática que se torna um exercício que a gente consegue manter na nossa vida e nos aperfeiçoarmos a santidade. Hoje de manhã eu mostrei aqui esses conselhos práticos e mais uma vez eu vou mostrar, utilizando aqui os minutos finais do culto, né? O primeiro deles: afaste-se de tudo que lhe parecer mal. Parece mal, a tua consciência já te deu um alerta, você sabe que, não, se eu me associar com aquele fulano que só faz as coisas debaixo do pano, que recebe um trocado aqui por fora, não sei o quê, eu vou me enfiar numa furada, opa, já tem uma aparência de mal. Não faz aquela coisa assim, ó, que muita gente faz. Não, qualquer coisa depois eu conserto lá na frente. Não, eu só sou amigo, não, eu sou justo, ele que é injusto. Amado, se você estiver em más companhia, você é levado junto. Você se torna farinha do mesmo saco, né? Desculpa aqui a expressão. Deu aquela aparência de coisa ruim, afaste-se. Pode até não dar em muita coisa, pode não ser uma coisa grave, uma coisa criminosa, mas você achou que pode te levar para o brejo, ou vai levar aquele fulano para o brejo, afaste-se. É importante até se afastar de pessoas que têm mais influências, pessoas negativas, pessoas más. Afaste-se. É o melhor recurso. É o melhor recurso. Cultive, o segundo ponto, cultive o prazer pela palavra do Senhor. Porque é dessa forma que você vai se alimentando, é dessa forma que você vai crescendo. O terceiro ponto, isso aqui é uma questão de prática. Eu percebo alguém ruim, eu me afasto. Eu tenho aqui a Bíblia, eu tenho a igreja, eu vou comer a palavra de Deus, eu vou me alimentar da palavra. E eu vou confiar sempre em Deus com todo o meu coração. Primeiro, confiar de que Ele tem sempre um perdão para os meus próprios erros, para os meus próprios pecados do dia a dia. Saber também que Deus, Ele já pagou um preço enorme para que eu fosse santo. Então há algo que vai ter que corroborar com essa santidade. Deus vai me livrar das tentações, Deus vai colocar anjos à minha volta. Eu só tenho que fazer essa minha mínima parte. Procurar andar nos trilhos, procurar andar na linha. Eu sei que tem gente que diz: bispo, eu só não ando na linha porque o trem pode me pegar. Eu não estou falando de andar na linha do trem, de andar de uma forma correta, né? Aliás, esse conselho prático aqui que eu lhe dei, ele foi tirado do Salmo 1. Olha aí, está na Bíblia, Salmo 1, versículos 1, 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Ele se afasta daquilo que é negativo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Naquilo que Deus fala, ele medita dia e noite. Ele para pensar no que ouviu dentro da igreja, né? Aí o versículo 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que na hora que tem que dar o fruto, ele dá. A folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso é o que Deus quer para cada um de nós. Então, para terminarmos, eu quero lhe mostrar que há uma característica na pessoa que assume essa responsabilidade do novo nascimento. Você já foi renascido, você já foi gerado de novo. Então a questão é: que atitude é essa, que característica é essa? É que ainda que a sua carne tente lutar contra os propósitos de Deus na sua vida, ainda que haja muitos desafios para você, ainda que você seja muito tentado com as situações da vida, ainda que os teus pensamentos pareçam ser contrários à vontade de Deus, se você resolver fazer a vontade do Senhor, se você resolver cumprir com os propósitos de Deus, você vai conseguir vencer todos os obstáculos. Essa é a característica do homem que assume esse novo nascimento. Ele luta contra a carne e vence. Não é uma luta, sabe, desproporcional e uma luta em vão, não. A gente vence. E
eu tiro essa ideia do texto de João, quando ele disse assim, ó, 1 João 5,4, todo que é nascido de Deus, estou falando de você, você foi gerado de novo, renascido e transformado pela palavra, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que o faz vencer o mundo é a fé. E aí o versículo 18, nesse mesmo capítulo 5, diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus, eu já grifei ali, né, o guarda, e o maligno nem chega perto. Só para entender esse o guarda, que a tradução deveria ser feita, pode colocar o quadro aí, Eumaralane, guarda-se a si mesmo, ou se conserva, ou então não peca. Então vai adiante, vamos ver. A ideia daquele João 5,18 deveria ser, a gente estudou domingo passado, né? Aquele que nasceu de Deus se guarda, e o maligno não toca. Então, é só para você entender que o texto está mal traduzido, né? E aquele que nasceu de Deus, não, aquele que nasceu de Deus se conserva, o maligno não chega nem perto. Aquele que nasceu de Deus não peca, e o maligno não toca. Então, a característica do homem que assume uma vida de santidade, ele se guarda, ele se conserva e ele não peca. E aí o texto final, que foi aquele que a gente começou a mensagem, eu quero dizer que você e eu nascemos de novo. Nós nascemos para obedecer a Deus. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então nós temos sim uma nova vida em Cristo Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém, amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Receba aí essa palavra, amado. Temos uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por mais essa noite. Mais uma vez, né, não é demais dizer parabéns às mamães, parabéns a todas vocês que lutaram bastante para que nós, filhos, estivéssemos aqui.